A estreia do Paulinho foi boa ou não foi? Aqui eu não vou dar apenas uma opinião não, vamos fazer uma análise? E pra você que curte esse tipo de conteúdo e é palmeirense, já deixa o like aqui, se inscreve no canal Parmeiro, tem vídeo de Palmeiras todos os dias. E vocês viram aqui, ó, pra quem já acompanha, quem já viu o vídeo nosso, estamos estreando a nova identidade visual, ó, esse clima um pouquinho mais escuro pra ficar um ambiente mais confortável pra vocês acompanharem as análises e as opiniões aqui do canal. Então, ó, em comemoração à nossa nova identidade visual, já vai se inscrevendo aqui, deixando o like, ó. Torne-se membro do canal Parmeiro, tá bom? R$ 4,99, você ajuda muito o nosso projeto, sem contar que você pode participar das nossas lives como convidado, tá bom? Então, ó, clique aqui no Torne-se membro abaixo desse vídeo. Primeira coisa é que o Paulinho entrou no lugar do Estevão e o Flaco Lopes entrou ao mesmo tempo no lugar do Vitor Roque. Então a gente tem que entender o contexto da estreia dele com um parceiro centroavante, né? Muitos falavam que ele poderia jogar de centroavante. Logo que ele entrou, ele se posicionou numa dupla de ataque com o Flaco Lopes, tá bom? Ele não jogou como um segundo atacante um pouco mais recuado. E quando a gente pega a comparação com o que era o Palmeiras antes da entrada dele, a gente percebe essa mesma postura aqui, ó, no Estevão, formando uma dupla com o Vitor Roque. Então, pra quem falou, o Estevão jogou de meia, sim, ele jogou por dentro, mas o Abel enxerga este meia, o que é o camisa 10 do time, segundo ele, como uma dupla de ataque, tá bom? Então, Paulinho, pode jogar na esquerda? Pode, mas a princípio, acho que o Abel enxerga o Paulinho nessa posição aqui que o Estevão vem jogando, tá bom? É claro que eu tô falando isso pela perspectiva do que é a característica do Paulinho e por onde ele entrou nesse primeiro jogo. Até porque nesse mesmo lance que eu analisei que ele tava aqui de dupla de ataque, olha só como ele se desloca quando o time avança com a bola. Ó, já se deslocando pro lado esquerdo. E aqui nesse frame a gente já tem ele pegando aqui o lateral direito como se fosse um ponta esquerda mesmo. E aí o Facundo Torres, que ocupava essa posição, acabou dando um passinho para dentro. Então, mesmo que o Paulinho tivesse entrado no lugar do Estevão, que era o nosso meia, o Paulinho fez metade da função que era do Estevão, que era de dobrar como segundo atacante, mas na hora de marcar e na hora de recuar, o Paulinho caiu como um ponta e não do jeito que caía o Estevão um pouco mais por dentro. E aqui a gente vê como o Paulinho, sim, fechou o corredor como se fosse um ponta, recuando bastante para impedir que o lateral direito tivesse liberdade para sair. Eu vi muita gente falando, pô, o Paulinho não é ponta para ficar aberto, ele tem que jogar um pouco mais por dentro. Se o Abel colocar ele para marcar lateral, ele não vai ter espaço para atacar do jeito que ele gosta, do jeito que ele fez no Galo. Mas isso aparentemente foi circunstancial. Quando o Corinthians está lá atrás, ele sim cai pela ponta para fechar a saída do lateral. Mas no momento em que o time sai, e pode ser com qualquer outro time, ele afunila, ó, e acaba trocando a marcação. Olha como ele veio por dentro e o Facundo Torres veio de dentro para fora para fazer essa marcação do corredor. Então sim, acho que veremos o Paulinho pela esquerda, como disse o Abel, mas isso não significa que ele vai ficar preso na esquerda. Ele vai jogar pela esquerda num determinado momento, na verdade num determinado espaço do campo. Em outros espaços do campo ele vai afunilar, porque é por dentro que ele rende mais, mas é pela ponta que ele pode mais colaborar com a marcação na saída de bola. Outra coisa legal, apesar dele ser o arqueiro, ele é a flecha. Né? O Paulinho não é o tipo de jogador que é o arco, ele é a flecha. Então você repara como o Abel já posiciona ele inteligentemente para ser a barreira nesse tipo de cruzamento lateral, porque a partir do momento que você é uma barreira que tá ali só para fazer número, você também é o cara mais distante da sobra, você é o cara mais próximo do gol adversário. E ele é flecha. Repara como o cruzamento é feito, ele tá rodeando a área, mas ele não recua tanto, só esperando que essa bola seja rebatida pela defesa do Palmeiras para aí ele sair como a flecha que ele é. E ó, no momento em que o Mikael tira essa bola, ele já tá posicionando o corpo. Repara que ele já vai rapidamente dar o sprint. Ó, repara que ele já vai dar rapidamente o sprint. No momento que a bola saiu da área, olha o sprint. Pronto, correu. Ele não precisa participar da criação, porque ele é a flecha, ele não é o arco. Então, tá todo mundo aqui preocupado com a criação, ele tá preocupado em avançar e ser a flecha do contra-ataque. E a partir do momento em que essa bola é virada aqui, ele realmente se torna a flecha do jogo. Ele recebe essa bola e olha só a força dele, cara. Isso aqui me chamou muita atenção, a força dele para resolver essa jogada num X1 que ele tá com o Mateuzinho, mas que ele tem muita força, cara. Olha, botou na frente, o Mateuzinho ficou e por pouco ele não chegou nessa bola.
O Paulinho, ele pode ser muito útil em muitas situações, mas no contra-ataque, na transição ofensiva, esse cara vai ser muito útil. Se a gente tem um Vitor Roque que é um canhão nessa transição ofensiva, o Paulinho também é. Então imagina os dois lado a lado puxando esse contra-ataque. É coisa de maluco, tá? Ainda no rebote desse lance, eu reparo a inteligência dele para se posicionar num espaço para receber essa bola. Ele percebe que o Felipe Anderson não vai ter o fundo para tocar e já se posiciona aqui atrás. Olha só, se posicionou, deu a opção. O Felipe Anderson até demorou um pouco para perceber que ele já estava posicionado desde o início, antes mesmo do Felipe Anderson dominar. O Felipe Anderson demorou bastante nisso, ele não precisava ter saído tanto da área. Talvez ele não tenha gritado, talvez ele não tivesse avisado. Se o Felipe Anderson acelera esse giro e já abre nele, ele teria mais espaço. Ainda assim, ó, uma coisa que me chama muita atenção no jogador que trabalha em espaço curto, apesar de aqui ele tá com bastante espaço, é o que? O domínio orientado. A bola veio do Felipe Anderson, ele já domina pra cá, ele não perde tempo, o domínio dele já é orientado pra resolver a jogada, porque ele já sabe o que vai fazer, ele já pensou antes de receber essa bola. Ó, domínio orientado, vai pra dentro, e aí uma pena que ele abriu demais esse passe, porque ele daria ali, olha só, ele daria ali a primeira assistência dele com a camisa do Palmeiras. Essa bola seria aqui, ó, pro Flaco Lopes que estaria atacando esse espaço. Mas acabou saindo aberta demais. Boa participação do Paulinho. Outra característica que a gente vai ver ele utilizando bastante, ele usou muito com o Hulk. Isso pode funcionar demais com o Flaco Lopes, que é um cara alto, mas principalmente com o Vitor Roque, que não é alto, mas ele sustenta bem a marcação, que é essa segunda bola. O Paulinho é muito inteligente em se posicionar para receber a segunda bola. E nisso a gente tem o Everton, que também tem um passe longo muito bom. Repara só, o Everton vai esticar essa bola no centroavante, no Flaco Lopes. E aqui, mesmo com a imagem embaçada, né, o frame parado, a gente já repara que ele já tá atacando aqui. Porque essa é a região de segunda bola. Ele não é o atacante que vai buscar essa casquinha, que vai buscar essa profundidade para a bola ser desviada pelo Flaco Lopes e ele pegar na frente. Não, ele costuma buscar essa bola aqui por dentro. Então, por quê? Pode ser o Flaco Lopes que vai fazer um pivô, pode ser o Vitor Roque sustentando no pivô, ou pode ser que até o zagueiro vença esse duelo, mas que a bola caia no meio, né? A bola rebatida caia no meio. Então o Paulinho não é o tipo de jogador que vai ficar atacando essa profundidade para tentar receber lá na frente. Nesse tipo de bola, ele vai atacar aonde é geralmente a região onde mais caem segundas bolas. E não dá outra, ó. Olha onde a bola sobra. Repara como parece sorte. Pô, caiu certinho no pé dele? Não. Ele se posiciona para isso. Ele é um jogador que ataca muito esse espaço da segunda bola. E o Palmeiras, geralmente, é um time que tem essa bola longa. O Everton tem uma ótima bola longa. Os nossos zagueiros têm uma ótima bola longa. Mas a gente às vezes ganha o duelo, às vezes perde. Mas a gente nunca ganha a segunda bola. O Paulinho é muito bom em ganhar essa segunda bola. E aí, meu amigo, outra jogadaça dele, ó. Podia abrir, mas não tinha muita opção de passe. Teria que ser um passe muito na medida ali pro Flaco. A finalização acho que foi uma boa ideia mesmo. E quase marcou o primeiro gol dele com a camisa do Palmeiras. Olha só, cara, em 7 minutinhos aí, ele entrou aos 30, ele quase fez 2 gols, né? Porque o primeiro lance ele quase chegou lá no Donelli, e um desses quase gols aí, quase deu assistência. Que participação do Paulinho, hein? Bem interessante. Outra característica que eu gosto bastante no Paulinho, que ele já mostrou nesse jogo também, pouca gente reparou, é que ele é um jogador que gosta de atacar as costas do zagueiro. Repara nesse lance aqui, o Palmeiras tá atacando com o Gia e o Flaco, e ele tem isso aqui, ó. Ele pode dar um sprint e infiltrar na frente do zagueiro, mas se ele dá esse sprint, ele tá dentro do campo de visão do André Ramalho, que vai fechar com ele, eles vão duelar, eles vão disputar essa bola. Mas o Paulinho não é esse tipo de jogador. Ele pode fazer isso algumas vezes, mas geralmente no Galo, o que ele fazia? Ele fazia muitos gols de cabeça, atacando esse espaço entre um zagueiro e entre o lateral. Então ele fica especulando, ele fica fazendo um movimentinho aqui de serpente, como se fosse atacar aqui, e na verdade ataca por trás aqui do zagueiro. Se o cruzamento é bom, ele crava entre o zagueiro e o lateral nessa indefinição de marcação. Repara só como ele tem espaço para correr, ó, mas ele não corre, ele fica serpenteando. E no momento de atacar, ele já pediu a bola aqui, ó. Olha ele pedindo a bola, correndo aqui, ó, entre o zagueiro e o lateral. E o Flaco Lopes tenta fazer isso. Cruzamento, que por pouco não passa. Se fosse talvez um destro ali cruzando, porque o Flaco Lopes é canhoto, né? Cruzou com a direita, fez até que um bom cruzamento. Se fosse um destro ali, um lateral que cruza bem, o Richard Rios que tem um bom cruzamento, provavelmente essa bola tivesse saído um pouco mais alta e o Paulinho poderia
também fazer o gol nesse lance. Outra situação que ele criou bacana aí. E ainda na sequência desse lance, ele fez uma nova participação aí que vale a gente ficar de olho também. A bola sobra aqui entre Facundo e Piquerez, e ele faz uma coisa que é diferente do que muitos atacantes fazem. Geralmente, o atacante afunda aqui para pesar a área e deixa a intermediária livre para os meias chegarem. Ele poderia ter feito isso. Isso aí foi um problema nesse lance. Se ele faz isso, ele empurraria a defesa do Corinthians e teria livre espaço aqui pro Felipe Anderson chegar batendo. Mas isso é um cacuete dele, de sempre recuar esperando essa bola tocada para trás para ele chegar batendo. Então, olha só, a jogada segue, no que o Piquerez vai cruzar, ele tá esperando essa bola aqui na entrada da área. E como ele tá aqui na entrada da área, ele tá um pouco supervisionado aqui. Se ele tivesse atacado, se ele tivesse por aqui, ó, na linha aqui do André Ramalho, provavelmente esse jogador do Corinthians teria fechado um pouco mais e essa bola sairia mais fácil aqui pra dentro, ó. Essa bola sairia mais fácil aqui pra dentro, aqui na entrada da área, pro Felipe Anderson chegar batendo. Então nessa, ele acabou atrapalhando. Mas é uma característica que a gente pode ver muitas vezes. Ao invés dele afundar na área, ele fica esperando essa bola recuada para ele chegar batendo. Nesse lance não foi legal essa movimentação dele, mas em vários momentos ele vai acabar fazendo gols dessa maneira. E aí o passe do Piquerez, talvez se ele tivesse lá, ele tivesse feito um pezinho a mais na área. Paciência, é uma característica dele que o time vai acostumar a jogar com ele e ele também vai se acostumar a fazer movimentações que combinem aí com o estilo de jogo do Palmeiras. Outra situação aqui que ele vai ter que se acostumar a jogar com o Palmeiras, ele no Galo, ele tabelava muito com o Hulk. Eles iam tabelando demais. E o Palmeiras é 2 passes e já tenta acertar um passe em infiltração. Palmeiras é um time mais vertical que o Galo e ele não tá acostumado com essa dinâmica. Então repara como ele chama aqui o Flaco para jogar, ele chama, esconde a intenção do passe para já fazer a tabela, já se apresenta, o Flaco entende e o Flaco já ataca o espaço. O Flaco já ataca o espaço porque o Palmeiras joga nessa dinâmica em que o atacante vem, carimba uma bola e ataca o espaço. Não tem muito nhen com o Palmeiras. É o estilo de jogo, não tô falando que é certo nem que é errado. E olha só o que o Paulinho tenta fazer, ele tenta buscar mais uma associação com o Flaco Lopes, que na cabeça dele estaria por aqui e que ia já devolver essa bola por aqui pro Paulinho chegar aqui, ó. Mas não é essa a dinâmica do Palmeiras. Outra jogada errada do Paulinho, mas porque ele não conhece os companheiros. Se ele conhecesse, da maneira como ele iniciou a jogada, ele já tinha forçado esse passe aqui e o Flaco Lopes já saía numa condição legal. Ah, mas o Flaco deveria ter entendido a movimentação dele. Não dá, rapaziada. Eu até acho mais legal esse estilo aí que o Paulinho propôs de tabelar mais passes para vir por dentro. Eu acho mais legal, mas o Palmeiras não joga assim. Não adianta o time todo se adaptar pro Paulinho. O Paulinho tem que se adaptar ao time, né? Então, mais um lance errado do Paulinho por uma questão de entrosamento, mas que ele já mostrou uma característica bem interessante. E para finalizar, a característica muito interessante do Paulinho que vai nos dar muitos pontos é esta aqui, ó. Logo em seguida desse passe errado, ó, olha ele mordendo, olha ele mordendo, olha ele mordendo, olha ele mordendo. Ele atrapalha e o Palmeiras recupera a bola. Então, assim, é um atacante que morde muito na marcação, não é um atacante passivo. O perde e pressiona dele é muito bom, o do Vitor Roque também. Esses dois no ataque vão errar muito, mas eles são muito fortes e muito voluntariosos na marcação. Então, vamos errar e vamos recuperar a bola rápido. A gente vai tomar menos contra-ataque com essa dupla de ataque. E aí, nesse lance, ele acerta um bom passe para o Piquerez. E talvez nesse momento tenha faltado o entendimento dele de afunilar aqui também. Porque se ele afunila aqui, essa bola chegaria para ele e não para o Felipe Anderson como chegou. E creio que se chegasse no Paulinho, essa bola seria melhor finalizada, porque cairia na perna boa. O Felipe Anderson fez o que deu. Outra dinâmica interessante do Paulinho. Então é isso, rapaziada. O que vocês acharam da estreia do Paulinho? Eu achei muito boa, tá? Excelente estreia do senhor Little Paulo. Quero saber a opinião de vocês. Tá comigo? Gostou desse conteúdo? Deixa o like, se inscreve aqui no canal Palmeiras e ó, faz um favorzinho pra mim. Pega o link desse vídeo, manda nos seus grupos de palmeirenses e fala, pô, olha esse trabalho aí do Rick, mano, mó humilde, mó gente boa, lá de Jundiaí, fazendo essas análises aí pra nós, tá cobrando nada, de graça no YouTube, dá uma força lá pra ele, para nós crescer junto, essa comunidade de Parmeira. Fechou, rapaziada? A gente se vê no próximo vídeo, então. Falou, rapaziada.